A última década foi confirmada como a mais quente já registrada na história, segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM. As emissões de gases de efeito estufa de atividades humanas são as grandes responsáveis pelo aquecimento dos últimos 10 anos. Marcada por recordes de temperatura da Terra e também do oceano, a década entre 2011, que é essa que nós estamos falando, e 2020, registrou um aumento contínuo na concentração desses gases, o que acelerou a perda de geleiras e o aumento do nível do mar. Neste mesmo período, tivemos recordes de calor em muitos países do mundo, inclusive em áreas de grandes altitudes. Tudo isso traz impactos severos na agricultura e, consequentemente, na segurança alimentar global, além de provocar deslocamentos e migrações. Então, agora a gente vai falar com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, sobre esse assunto, porque a natureza já estava dando sinais na década, vamos aqui então deixar claro, de 2011 a 2020. Não estamos nem contando 2023, que também aí teve vários meses com recordes, a gente registrou temperatura mais alta no Brasil, né? Aquela história. Então, imagine se 2023 fosse, né, incluído nessa década. E quando a gente vê a próxima década, que é o que a gente estava falando lá no nosso podcast Canal Rural Clima, aqui do Canal Rural, como é que vai ser, né, Arthur? Vai ser outro recorde, então, né? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Tirando o calorão aí desse ano, a última década aí também foi bem quente. Trouxe aqui o mapa que a própria Organização Mundial de Meteorologia forneceu. Porque o que acontece? Por que é o mais quente da história? Porque os dados meteorológicos eles estão com mais consistência, ao menos aí dos últimos 80 anos. E isso aqui leva em conta, basicamente, aí, dados de temperatura de 99 países, ao menos, no mínimo. Então, o que nós temos aqui? O que é importante? O pessoal já está acostumado com esses mapas de anomalia, então percebemos que aqui na América do Sul, pegando principalmente Sudeste e Centro-Oeste, essa mancha mais alaranjada, fica entre já o limiar de meio a 1 grau, ou seja, essa década aí para nós aqui no Brasil, em boa parte, representou já um aumento aí de entre 0,5 e 1. E o que isso significa? Significa aí essas anomalias climáticas que a gente vem vivenciando, isso desregula o clima, que inclusive a gente não pode cair, né, no engano de achar que só porque está quente vai ser quente. Se eu bem me lembro, em 2013 teve uma grande onda de frio na região sul, que praticamente nevou em várias áreas, inclusive lá em Florianópolis, a minha terra, né, tem gente que acha coisa que bem atípica, né? Exatamente, provocando aí uma geada muito intensa, então isso desregula a máquina, como ondas de calor, ondas de frio, muita chuva ou pouca chuva. E isso, sim, acende muito o alerta, porque isso foi em todo o globo, como a temperatura dos oceanos também, e aí até como base aí dos dados da OMM. Isso aqui é um gráfico que mostra, aí, levando em consideração aí, ao menos 99 países, de que durante períodos aqui onde houve o recorde histórico de calor, como vivenciamos esse ano. Então, lá na década de 70, 4 países aí registraram recorde de temperatura, depois 11, em 80, depois ali no período de 81 a 97. Veja, como de 90 para cá, essa barrinha vem aumentando e na década de 2011 a 2020, bateu em 39 países registrando máximas históricas. Então, é aquela coisa, teve a COP28 agora, precisa ter essa urgência e da sustentabilidade também da transição energética, porque eu gostaria muito de estar aqui no Mercado em Companhia em 2030, vindo aqui trazer recorde de produtividade, não recorde de desgraça, porque não tem jeito, se não mudar... Olha, estar no Mercado em Companhia em 2030, ó, volta só, por favor, se me permite, aí a outra tela, que o que mais chama atenção também aqui nesse mapa mundi aqui, é que a maior anomalia, ela está justamente nas áreas com temperaturas mais baixas, né? Você olha ali, no extremo norte, você vê a anomalia chegando a 2, 3 graus, ou seja, a gente também teve recordes de calor, mesmo em áreas muito frias, não é isso, Arthur? Exatamente, é generalizado em todo o globo. E não é calor, na verdade, vamos deixar claro que não é calor, é que o frio não fica tão intenso assim, né? Exatamente, é uma anomalia relativa, ou seja, dar um exemplo, se normalmente lá no Ártico, no mesmo período, a temperatura seria menos 5, a gente já está falando em menos 1, 0, entende? Não é necessariamente que está fazendo 30, 40 graus, daí é anomalia de temperatura, porque só assim você consegue perceber o sinal se o planeta está aquecendo ou se está esfriando, porque ele possui ciclos naturais onde ele esquenta e esfria, mas quando você olha a anomalia, ela te dá a tendência se entre esse sobe e desce, se está subindo ou se está descendo. Então, por isso que os cientistas já vêm alertando, inclusive, há muito tempo,
que isso está acontecendo e agora está acontecendo de uma forma muito mais acelerada e a gente não está conseguindo aí se adaptar a essa situação, porque do jeito que está acelerado, haja tecnologia. Tá certo. E agora a gente quer saber também, Arthur, como é que fica a previsão agora, né? Colocando mais agora uma previsão do tempo, um nowcast, o que está acontecendo, como estão as rajadas de vento, porque continua ventando forte lá no sul, né? O tempo severo continua na região sul do Brasil, com as rajadas de vento aí ontem, passando aí de 100 km por hora em São Borges, no Rio Grande do Sul, Rio Pardo também, em cidades aí de Uruguaiana, Santiago, mais de 95 km por hora, também temporais aí no interior aí do Paraná com 75 km por hora, porque aquela baixa pressão que atua aqui na Argentina produz tempo severo lá para os argentinos e a rebarba da tempestade ainda pega aqui na faixa de interior da região sul, ainda com probabilidade de queda de granizo e também de rajadas de vento. Veja só, temporais também na região nordeste, porque agora temos aí o vórtice ciclônico de altos níveis atuando na região, traz chuva aí para contribuir com o produtor, porém já há o risco aí de queda de granizo de forma pontual, é para pedras pequenas, mas podem aí causar estragos nas lavouras. Também risco de temporais na região norte, devido à combinação de calor e umidade. O acumulado de chuva no decorrer do dia de hoje se espalha em todas essas áreas, principalmente aqui na faixa leste da região sudeste, por toda a faixa norte do Brasil, como também na região sul, com bons volumes, aí, em torno de 20 a 40 milímetros. Tempo mais seco no extremo sul do Rio Grande do Sul e na região centro-oeste do país. Olhando aí para amanhã, tendência ainda de tempo seco ainda no sudeste, centro-oeste, principalmente no Paraná, com a chuva persistindo na região norte, contribuindo com a elevação do nível dos rios. E veja, bastante chuva aí no norte de Minas e também na Bahia, com um volume que pode passar até de 50 milímetros. Então aí, ó, a chuva chegando aí em áreas que estavam precisando ir muito dessa chuva. Olhando aí para a questão da temperatura, praticamente cessa a onda de calor em grande parte do país, mas continua aí no sul de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e também no norte do Piauí, com as máximas aí podendo girar em torno de 40 graus. Demais áreas do Brasil, temperaturas aí em torno de 30, 32, já não é todo aquele calorão, porque é aquela coisa, começa a chover, tem mais nebulosidade, alivia a temperatura e tem reposição de umidade no solo. E como está a condição do plantio da soja agora, né, com o retorno dessa umidade? A gente conseguiu dar um belo avanço, né, diante das semanas anteriores. Exatamente, o plantio avança, no mesmo período do ano passado estava com 97% e agora com 94%, ou seja, mais ou menos 2, 3% aí atrasado, mas Mato Grosso do Sul deve finalizar os trabalhos em campo nos próximos dias e essa chuva que vai chegar aí mais para o final do ano, início de janeiro, vai contribuir nas áreas onde houve o replantio, porque também houve replantio em Minas Gerais, na Bahia, parte do Piauí também no Maranhão, porque o produtor aí que optou semear de forma mais cedo, essa chuva demorou a chegar, mas está chegando. Então, cenário de melhora para praticamente todas as lavouras do Brasil, principalmente para a região sul, porque essa chuva, claro, está vindo na forma de temporais, pode vir rajada de vento ou também granizo, mas o produtor está conseguindo realizar o tratamento fitossanitário porque a umidade ainda está muito alta. E aí, principalmente nas lavouras do Rio Grande do Sul, já há incidência de doenças fúngicas, então ao menos o produtor no sul está conseguindo trabalhar e a umidade está chegando nas demais áreas produtoras do Brasil. Tá certo, vamos para a interatividade aqui no nosso telão? Boa tarde, como é que fica a previsão do tempo para os próximos 3 meses em Poções, na Bahia? Então, respondendo ao Evanildo, temos aí que para os próximos 3 meses, ó, chuva voltando aos poucos aí para o final do ano, chuvas aí agrícolas em torno de 10 milímetros, com períodos aí de tempo mais firme, mas com a chuva continuando em períodos críticos lá para fevereiro e até o começo de março, ou seja, chuva vai voltar aí para Poções na Bahia e vai garantir aí o ciclo de produtividade, principalmente para o produtor que está semeando a oleaginosa aí nesse momento. Janeiro bom aí para Poções, hein? Boa. Vamos aqui mais uma. É o Roger, queria saber a previsão do tempo aqui para Dom Feliciano, Rio Grande do Sul. Somos produtores de tabaco. Os produtores de tabaco sofreram demais com excesso de chuva, granizo, né? Muitas lavouras de tabaco que foram prejudicadas. A gente acompanhou de perto, né, os estragos. O risco para tempo severo continua, porque com o El Niño em andamento não tem jeito. Primavera e verão tem sim o risco ainda para tempestades, isso independente de qualquer outra situação. Mas temos aí que as temperaturas máximas aí ficam no ideal aí para a lavoura de tabaco, porém chama a atenção que lá
para a virada do ano, a entrada de um ar mais frio com a temperatura aí caindo a 10 graus e a temperatura no solo pode ficar em torno aí de 7, 8. Não é risco para geada, mas pode ter impacto na produtividade. Quando olhamos para a questão da chuva, veja, muita pouca chuva aí, ao menos aí para os próximos 30 dias, que mal somam 20 milímetros. E isso já dando um spoiler que vamos trazer amanhã sobre a questão de como vai ser o verão, essa vai ser a tendência, períodos chuvosos aí no centro-norte do Brasil e uma tendência de um tempo mais seco, principalmente na região sul, e já estamos vendo aqui o que vai acontecer. Então pode haver aí perda de produtividade para o produtor ainda que espera mais essas chuvas. Então é muita pouca chuva para a lavoura aí de tabaco na região sul. Tá certo. Olha quanta irregularidade, né? Quando choveu demais uma hora que talvez não precisasse, depois para de chover. Temos mais uma? A Amália Queiroz. Boa tarde. Gostaria da previsão do tempo para Paranaíba, que fica em Mato Grosso do Sul. Obrigada. Então aí respondendo a Amália, tendência aí também muito boa, ó, 30 dias, cerca de 150 milímetros de chuva, é um volume ideal aí para todas as lavouras, também contribui com as pastagens, veja, com volumes aí bem distribuídos, com intervalos de tempo bom aí para favorecer o trabalho em campo, manejo do solo e o tratamento fitossanitário. Então, isso aqui é tudo que o produtor quer. Chuvas agrícolas com intervalos de tempo para trabalhar, então tá ideal essa situação para melhoras aí em Mato Grosso do Sul para Paranaíba. Tá certo aqui. A gente vai, então, agora agradecer aqui sua participação. Te espero no Mercado de Companhia de 2030, para a gente ver se a gente desacelerou ou não esse aquecimento. Obrigada, viu, Arthur? E uma boa tarde para você. Até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.